Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Essa imagem do invisível Deus, o primogênito de toda a criação, tudo que há no céu, na terra e no mar, por ti e para ti, Senhor de tudo.
nós temos a ceia do Senhor. E antes de participar da ceia, me permita compartilhar com você um pequeno pensamento bíblico. Todos nós estamos dizendo Feliz Páscoa, final de semana aí, Páscoa, domingo de Páscoa. A Páscoa é uma festa do povo judeu, do povo hebreu. A Páscoa não é uma festa dos cristãos, é uma festa do povo hebreu, do povo judeu, ok? Ela foi instituída por Deus quando o povo hebreu estava por sair do Egito, depois de 420 anos de escravidão. No Evangelho de João, no capítulo 6, quando Jesus sobe ao monte, antes de multiplicar o pão e o peixe, o texto diz: ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. E quando que a Páscoa foi instituída para o povo hebreu? Lá em Êxodo, no capítulo 12, o versículo 7, diz assim: pegarão um pouco do sangue e o passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que comerem, falando o sangue de um cordeiro. O versículo 11 diz assim: é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão, como depressa. É a Páscoa do Senhor. A primeira vez que aparece o nome Páscoa na Bíblia, Deus está instituindo a Páscoa. O versículo 13 diz assim: o sangue será um sinal, diga comigo, sinal. Um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês. Outra versão diz: passarei por cima da casa. Não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então, Páscoa é a festa dos judeus, foi estabelecida para os judeus se lembrarem da libertação do Egito. Deus instruiu a Moisés e Arão que cada casa deveria matar um cordeiro, pegar um pouco do sangue, passar nos umbrais da porta. O sangue é um sinal de que naquela casa morava uma família hebreia, e o anjo da morte, o anjo do juízo, não entraria naquela casa, mas passaria por cima. Aquela casa não sofreria o juízo e a condenação. Então a palavra Páscoa significa passar por cima, passar sobre. A festa que corresponde à Páscoa para nós cristãos: pastor, então nós não comemoramos a Páscoa, não celebramos a Páscoa? Só um pouquinho. A festa para nós cristãos é a ceia do Senhor. A ceia é a festa que corresponde à Páscoa. Puxa, pastor, então todo mês nós temos Páscoa. Todos os dias nós temos Páscoa. Todos os dias. Eu gosto de brincar com as irmãs, né? Quando às vezes eu falo no culto das mulheres, digo assim: agora então é o dia das mulheres. Eu falei: não existe o dia dos homens, não é? Existe o dia das mulheres. Aí eu pergunto para as irmãs assim, brincando com elas: sabe por que não existe o dia dos homens? Pergunto para mim: por quê? Porque são todos os dias, são dias dos homens. Né? Então a gente não precisa de um dia, todos os dias. Então Páscoa para nós são todos os dias, ok? Na Páscoa os judeus têm o sangue de um cordeiro. Na ceia do Senhor nós temos o sangue de Cristo Jesus. Olha o texto de Mateus 26, 26 a 28. Diz assim: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoou o pão. O partiu e deu aos discípulos dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos deste cálice, deste vinho, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, o sangue da nova aliança, derramado a favor de muitos para remissão, para perdão de pecados. Graças a Deus. Queridos, existe glória na comunhão. Existe glória na comunhão. No versículo 28, o Senhor Jesus Cristo declara que é o sangue dele que foi derramado para a remissão do nosso pecado. Como eu estava falando desse material aqui, todo crente, se você deseja ser assim, minimamente abençoado, se você deseja pelo menos ser um pouquinho abençoado, existem alguns termos na Bíblia que você é obrigado a saber de cor.
Você tem que saber, porque se você não souber, é quase impossível você desfrutar de uma vida abençoada. Quais os termos? Remissão. Quais os termos? Redenção. Quais os termos? Justificação. Quais os termos? Reconciliação. Quais os termos? Justiça. Você precisa saber disso. Se você não souber, não tem como Deus prosperar você. Não tem como. E aí eu e você caímos no texto de Oséias que diz: o meu povo perece, sofre, padece por falta de conhecimento. Nós precisamos conhecer esses termos. Temos que saber o que significa. Então esse material, por exemplo, do aplicativo, ajuda muito você. Você abre ali, começa a ler, começa a estudar, começa a pesquisar. Isso gera conhecimento. Isso leva você a avançar em todas as áreas da sua vida. O que é remissão, pastor? Remissão é o perdão completo de todos os pecados. Jesus diz: o meu sangue é o sangue da aliança para a remissão. O que é remissão? É o perdão completo de todos os pecados. É a purificação dos pecados, apagando os registros dos nossos pecados, como se nós nunca tivéssemos cometido nenhum pecado. Não é lindo demais isso? Diga aleluia, pelo menos. A remissão significa que o sangue de Jesus me purificou, purificou cada um de nós, ao ponto de não ficar nenhum registro, como se eu e você nunca tivéssemos pecado na vida. Isso é remissão. Você entende a importância de sabermos essas coisas? Remissão, ela é obtida somente quando nós cremos e recebemos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Daqui a pouco você vai participar da mesa da ceia. Ao pegar aquele cálice que simboliza o sangue de Cristo, você vai dizer assim: este sangue é o sangue da remissão. Agora você sabe o que está dizendo. Eu fui purificado e não existe demônio, não existe sogra, não existe ninguém que vá me condenar. Aleluia! Eu fui purificado no sangue de Cristo Jesus, e está escrito na palavra dele. Agora, amados, que momento maravilhoso foi esse de comunhão de Jesus Cristo com os discípulos. Antes desse momento, vamos ver o que Jesus Cristo disse aos discípulos antes dele ir para Jerusalém. Olha o texto de Mateus 20, 18 e 19. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem, Jesus, será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, aos doutores da lei, do judaísmo. E eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado, crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Aleluia! Jesus diz para os discípulos: vamos subir para Jerusalém. Quando alguém planeja ir para algum lugar, planeja ir para fazer algo, ou para trabalhar, ou para passear, ou para descansar. Agora Jesus diz: vamos subir para Jerusalém, porque eu vou morrer ali. Eu vou para morrer ali. Jesus Cristo sabia que em poucas horas seria crucificado, mas antes da crucificação, ele investiu os seus últimos minutos para ter comunhão com os seus discípulos. Você pode imaginar isso? Antes dele morrer na cruz, algumas horas antes, ele investiu esse tempo para ter comunhão, significando que para ele existe glória na comunhão. Para ele comunhão é muito, mas muito importante. Muito importante. Comunhão é relacionamento, é companhia. Comunhão é perfeita harmonia. Às vezes eu fico pensando, Jesus Cristo já provou que ama ter comunhão comigo, mas o quanto eu quero ter comunhão com Ele? Eu sei que Ele quer ter comunhão comigo, mas o quanto eu quero ter comunhão com Ele? Levar Ele em todos os lugares que eu vou.
Ter comunhão é deixar Ele ver tudo o que eu vejo. Todos os filmes, no celular, na televisão. Ter comunhão é deixar Ele ouvir tudo aquilo que eu falo. Ter comunhão é deixar Ele participar de tudo o que eu faço. O que eu compro, o que eu vendo, o que eu digo que vou fazer, o que eu prometo. Comunhão é perfeita harmonia. Será que de fato eu quero Jesus 24 horas do meu lado? Será que eu quero comunhão com Ele a esse ponto, a esse nível? Ele deu a sua vida morrendo a morte de cruz, para que nós, que estávamos longe, pudéssemos chegar perto e ter comunhão. Por gentileza, Efésios 2:13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, sem comunhão, foram aproximados. Diga comigo, aproximados. Comunhão, aproximados pelo sangue de Cristo. A palavra grega traduzida aqui por aproximado, ela significa aqueles que estão perto. Os rabinos, os doutores da lei, usavam esse termo para dizer vir para perto, equivalente a tomar parte, pertencer. Eu transliterei esse texto, eu peguei 10 versões diferentes, peguei o grego, e esse texto fica assim: mas agora, por causa da obra redentora, olha a palavra aqui, redenção, remissão, redenção. Por causa da obra redentora de Cristo Jesus, vocês que antes estavam separados de Deus e viviam solitários, foram aproximados pelo sangue de Cristo para viver perto dEle, pertencer totalmente a Ele. Graças a Deus por isso, comunhão. Sem o sangue de Cristo Jesus, eu e você permaneceríamos separados de Deus, solitários no mundo. Por isso que antes dele derramar o sangue na cruz, ele teve comunhão com os discípulos, porque ele estava dizendo o seguinte: o meu sangue fará com que a humanidade, se assim desejar, terá comunhão comigo, por meio do sangue. Em Mateus 26:27, a Bíblia Sagrada declara: a seguir Jesus pegou um cálice, tendo dado graças. Meu irmão, quem, sabendo que vai morrer dali a 2 horas, começa a agradecer, começa a louvar, começa a dizer: Pai, muito obrigado, Deus, muito obrigado. Tendo dado graças, Ele deu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos. Jesus Cristo sabia que momentos difíceis viriam, mas Ele pega em suas mãos, que dali a pouco seriam traspassadas por cravos enferrujados. Ele pega em suas mãos o pão, o cálice, e dá graças. Ele agradece, porque Ele agradece mesmo sabendo que seria crucificado, porque Ele estava pensando em mim, em você, 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 em você. Meu irmão, pense comigo, minha irmã, pensa comigo. Ele agradeceu porque ele sabia que o sangue derramado produziria a remissão, o perdão do nosso pecado, e aí nós poderíamos ter comunhão com Ele. Sabemos como é grande o privilégio de participarmos da ceia do Senhor, pois na ceia nós podemos parar, refletir e ver o quanto nós valemos para Deus. Amados, Deus deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, receber a nossa maldição, receber as nossas enfermidades, receber a nossa pobreza, receber a nossa fraqueza, receber os nossos pecados. Obrigado, Senhor Jesus. Com isso, nós entendemos que eu e você valemos muito para Deus. Valemos a própria vida de seu santo Filho, Jesus Cristo. Existem algumas cidades que têm algumas feiras, que é uma feira de troca, uma feirinha de escambo. Vamos imaginar, empresta a sua bolsa aí por gentileza.
Olha, é uma bolsa linda. Meu Deus, Jeová. Uau! Essa bolsa aqui vale pelo menos 10 mil reais. Aleluia! Vamos imaginar que a irmã, ela vai na feirinha e diz assim: eu quero trocar essa minha bolsa por um calçado, uma sandália, um sapato. E ela chega assim, fica olhando, ela vê ali um par de sandálias e ela diz para a atendente ali daquela tenda, daquela feirinha: escuta, posso ver essa sandália aí? A moça traz. Ela diz: você quer trocar pela minha bolsa? A moça olha a bolsa, olha a sandália e diz: não. Porque para a dona da sandália, do calçado, o calçado vale mais que a bolsa. Ela falou: não vou trocar não. Mas ela então vai para outra tenda, outra barraquinha. E chega lá e vê novamente uma sandália, vê lá um calçado. E diz: escuta, posso ver esse calçado? Pode. Você trocaria esse calçado pela minha bolsa? A pessoa diz assim: troco. Por quê? Porque para a dona do calçado, o calçado vale o mesmo que a bolsa vale. Se tem o mesmo valor, podemos fazer o escambo, a troca. A Bíblia Sagrada diz que Deus, Ele está tocando seu celular aqui, viu? Alguém querendo comprar a bolsa. A Bíblia Sagrada diz que Deus, Pai, Ele pegou Jesus, o Filho dele, Jesus, e deu por você. Com isso Ele está dizendo que você, aos olhos de Deus, vale o mesmo que o Senhor Jesus. Aleluia! Existe razão para você ficar meio depressivo. Existe razão para você ficar meio triste, abatido, macambúzio, borocochô. Existe razão para você ficar meio assim: não sei. Aos olhos de Deus, olha quanto que você vale, meu irmão, minha irmã. Mas surge uma pergunta em minha mente: quanto que Jesus vale para mim? Quanto que eu valho para Ele? O mesmo que Ele vale. Agora, quanto que Ele vale para mim? Nós servimos a Jesus Cristo por obrigação ou por amor e paixão? Nós frequentamos os cultos de celebração por peso de obrigação ou por amor e honra? Eu venho aos cultos. Nós contribuímos com dízimos e ofertas por obrigação ou por reconhecermos que Jesus Cristo, por reconhecermos quem Jesus Cristo é para nós? Ao trazermos os nossos dízimos e ofertas, ao frequentar os cultos de celebração a Deus, ao servirmos em alguma área da igreja, nós estamos dizendo quanto Deus vale para nós. Estamos dizendo quanto a comunhão com Cristo Jesus é central, é vital em nossas vidas. Para Judas, você conhece a história? Aquele que traiu Jesus. Para Judas, Jesus Cristo, o Filho de Deus, valia apenas 30 moedas de prata. Será que Jesus Cristo vale a fidelidade no nosso casamento? A nossa fidelidade nos nossos negócios? A nossa fidelidade nos nossos compromissos? A nossa fidelidade em apresentar a Ele os outros? Dizendo assim: ei, fulano, vem cá, eu quero apresentar Jesus para você. Qual foi a última vez que eu falei de Jesus para uma pessoa? Qual foi a última vez que eu falei para alguém que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o meu amigo e que eu amo ter comunhão com Ele? Qual a última vez que eu falei isso para alguém? Será que eu tenho clareza do privilégio que é investir tempo para estar com Ele? Mais do que eu invisto tempo na telinha do meu celular? Será que eu tenho clareza de que Jesus Cristo me livrou da escravidão do medo? Será que eu tenho clareza do que foi o que Ele fez por mim? O título
dessa minha meditação é: com Jesus Cristo fica mais fácil. Com Jesus Cristo fica mais fácil. Muitas vezes eu fico chocado com a honestidade da Bíblia Sagrada. Eu leio assim e digo, não. Jesus não podia ser mais claro do que ele foi. Por exemplo, João 15:5. Olha o que ele diz. João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, permanecer a comunhão. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem fazer nada. Se você puder e quiser, diga comigo assim: sem Jesus Cristo, eu não posso fazer nada. Eu já usei esse exemplo aqui, me permita repetir. Se a gente pegasse aqui aquele aparelho, que aqueles homens fortões assim pegam e levantam. Como que é o nome daquilo? Halter. Vamos colocar aqui 200 quilos nessa ponta, 200 quilos nessa outra, e colocar o ferro aqui. Eu vou dizer, escuta, quem gostaria de vir aqui levantar? Quem viria aqui levantar? Aí você diz, quantos quilos são? 400 quilos, 200 em cada ponta. Aí você diz, eu não consigo, mas eu vou tentar. Não é assim? Eu não consigo, mas eu vou tentar. Quando Jesus diz assim, sem mim nada podeis fazer, Ele está dizendo, nem tente. Ele está dizendo, nem tente fazer alguma coisa sem Ele. Não tente ser um esposo sem Jesus, uma esposa sem Jesus, pais sem Jesus, filhos sem Jesus, líder de grupo familiar sem Jesus, coordenador sem Jesus, pastor sem Jesus, empresário sem Jesus, estudante sem Jesus. Nem tente. Junto com Jesus fica mais fácil. A palavra fazer aqui, sem mim nada podeis fazer, a palavra fazer significa produzir, formar, modelar, agir, cumprir. Jesus Cristo declara que sem Ele diz assim, sem mim você não pode produzir, construir, formar, adquirir, agir corretamente, cumprir a promessa. Amados, vamos parar de tentar fazer as coisas sem Jesus Cristo. Pois fazer com Jesus fica muito mais fácil, aleluia. Às vezes alguns filhos amados de Deus dizem, Pastor Pio, algumas coisas não estão dando certo para mim. Em algumas áreas, eu sinto que essas áreas estão amarradas, pesadas, difíceis. Meu prezado irmão, minha prezada irmã, experimente convidar Jesus Cristo para participar de tudo na sua vida. Pois fazer juntamente com Jesus Cristo fica mais fácil. Separe uma hora do dia, abra a palavra de Deus, crie um ambiente gostoso, um ambiente favorável, de repente no seu escritório, na sua casa, em algum lugar, um ambiente seu e dele. Comece a louvar, comece a agradecer, comece a honrá-lo, compartilhe com ele os seus planos, os seus sonhos. Nós cantamos, eu não sou mais escravo do medo. Eu e você sabemos que existe dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz. O reino de Satanás e o reino de Deus. O reino das trevas, ele só tem uma riqueza. Quantas? Uma. Qual é a riqueza do reino das trevas? A mentira. É o maior tesouro que o diabo tem, a mentira. E o diabo leva as pessoas a fazerem as coisas, ele usa um instrumento chamado medo. Amanhã pela manhã, a hora que você levantar da sua cama, saiba, todas as pessoas que acordarem para ir para o seu trabalho, elas só podem ir com a seguinte energia, com a seguinte motivação: medo ou amor. As pessoas fazem o que fazem, qualquer coisa que elas fazem, ou por medo ou por amor. Porque no reino da luz, a riqueza é verdade, no reino das trevas é mentira.
A motivação, o que motiva as pessoas no reino das trevas é o medo. O que motiva as pessoas no reino da luz é o amor. Nós éramos escravos do medo. Ele nos libertou, Ele nos resgatou. Agora nós andamos na verdade e tudo aquilo que fazemos, fazemos por amor. Aí fica gostoso. Fica gostoso. Fica leve. Fica simples. Convide Jesus para participar do seu dia a dia. Em Lucas capítulo 24, versículos 28 e 29, nós temos esse texto aqui. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, de continuar. Mas eles o convenceram a ficar. Diga comigo, convencer. Eles convenceram Jesus a ficar, dizendo, fique conosco porque é tarde, o dia já está chegando ao fim. E Jesus entrou para ficar com eles. Esses discípulos estavam indo para a aldeia de Emaús. Jesus tinha morrido. Agora Jesus ressuscita, esses discípulos saem de Jerusalém, vão para Emaús. Enquanto eles estavam caminhando, Jesus se coloca ao lado deles. E começa também a conversar com eles. Jesus Cristo fala com eles, explica as Escrituras, de que o que aconteceu com Jesus já havia sido dito pelos profetas do Antigo Testamento. E o texto diz que quando se aproximaram da aldeia para onde iam, Jesus fez menção de continuar o caminho, de passar adiante, mas eles convenceram Jesus a ficar com eles. Convencer é suplicar, é pedir com coragem, é pedir com instância. Aqui me surge uma pergunta. Pio, você está disposto a convencer Jesus Cristo a ficar? Meu irmão, você está disposto a convidar Jesus Cristo a convencê-lo a ficar? Pois fazer tudo com Jesus fica mais fácil. Convide Jesus Cristo a participar da sua vida. Lembre-se que Jesus Cristo quer ser convidado por você. Se você crer e convidá-lo com ousadia, você pode mudar a agenda do Senhor Jesus, mesmo que Ele tenha alguma coisa para fazer ali na frente, dependendo da maneira com que você convidá-lo, Ele vai parar e vai ficar com você. Ele ia para frente. Ele falou, não, fica conosco. E ele ficou. A Bíblia Sagrada diz que um cego, lá na cidade de Jericó, chamado Bartimeu, o filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, Jesus ia passando. Jesus estava passando por Jericó. Quando ele soube que era Jesus, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. As pessoas disseram, ei, cala a boca, seu mendigo, vagabundo, você não vale nada. Você acha que Jesus vai parar para você? Pecador, você é um traste. E ele continuou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o texto diz que Jesus parou. Você pode parar Deus. Você pode parar Deus. Porque para Ele a comunhão é extremamente gloriosa e importante. Mesmo minutos ou hora antes dele ir para a cruz, Ele valorizou a comunhão. Estar junto. Em João 14, versículo 6, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Existe somente um caminho para se chegar ao Pai, o caminho é Jesus Cristo. Tudo que Deus Pai nos dá, Ele nos dá por causa dos créditos de Cristo Jesus. São os méritos de Cristo Jesus que nos permite obter algo de Deus. O sangue vertido na cruz, a morte, a ressurreição, a glorificação do Senhor Jesus Cristo é a única obra que Deus Pai aceita. E a maneira de fazer juntamente com Cristo Jesus sempre é gratidão e humildade. Você quer comunhão com Jesus, mesmo comunhão para valer? Gratidão, seja grato. Seja humilde. Seja grato. Seja humilde. O que é humildade, pastor? Humilde é a pessoa que sabe que tudo que ela possui foi lhe dado. Nada foi conquistado por ela. Isso é ser humilde. Nada foi conquistado pelo seu próprio esforço. Amados, o que destrói a nossa fé, os nossos relacionamentos, os nossos sonhos, as nossas famílias, nossas finanças, é o egoísmo.
Por isso necessitamos aprender a usar uma arma que combate e destrói o egoísmo. O nome dessa arma é gratidão. E a gratidão, ela tem um fruto chamado humildade. E a humildade tem um fruto chamado fé. Generosidade. Tiago capítulo 4, você conhece esse texto, versículo 6, diz assim: mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste àqueles que se colocam acima dos outros, que são arrogantes. Deus resiste àqueles que desprezam os outros. O egoísmo nunca anda sozinho, como eu disse. Ele produz um subproduto chamado orgulho, e o orgulho produz a incredulidade. E Deus resiste ao soberbo. Assim como a gratidão nunca anda sozinho, a gratidão produz a humildade a generosidade, a fé. A fé anda de mãos dadas com a humildade. Um cristão egoísta, orgulhoso e incrédulo não cultiva comunhão com Cristo Jesus e nem com os membros da igreja. Esse tipo de cristão vive isolado, um ermitão. E quando ele se aproxima do grupo, ele critica tudo, ele discorda de tudo, ele não apoia nada. Misericórdia. Provérbios capítulo 3, 5 e 7 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência, no seu próprio entendimento. Versículo 6 diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, reconheça que Ele está com você em comunhão em tudo aquilo que você fizer, e Ele vai endireitar o seu caminho, Ele vai aplanar o seu caminho, vai ficar mais fácil andar, porque com Jesus fica mais fácil. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema, a palavra temer ali no hebraico significa honrar, valorizar, amar. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Confiar é não duvidar, confiar é saber depender, confiar é estar seguro, é ser ousado. Nós confiamos na cadeira que sentamos, nós confiamos no avião que voamos, nós confiamos no carro que dirigimos, nós confiamos no banco onde colocamos o dinheiro do nosso suor, nós confiamos no restaurante que comemos. Mas às vezes não confiamos em Deus. Mas necessitamos, acima de tudo, confiar em Deus, o nosso Pai Celestial. O problema é que queremos estar no controle de tudo. E por isso fica difícil confiar. Quando você quer controlar tudo, tudo tem que passar na sua mão. Você tem que autorizar, você tem que liberar, você tem que saber. Você tem que saber. Aí você não confia. Mas eu quero aconselhar você a entregar as chaves nas mãos de teu Pai Celestial. A palavra de Deus diz: confie no Senhor Deus. Alguém disse: devemos confiar em um futuro desconhecido, porque confiamos em um Deus conhecido. Vou repetir, pega essa. Devemos confiar em um futuro desconhecido, porque nós confiamos em um Deus conhecido. Confiar não remove as incertezas, mas certamente remove um medo. Se você confia, você não tem medo. Confie no Senhor, reconheça o Senhor, tema o Senhor. Fazer juntamente com Jesus Cristo fica mais fácil. Confiar é saber que tudo que Deus diz que faria, Ele fará. Confiar em Deus é descansar na palavra dEle. Confiar em Deus é desconfiar das circunstâncias, mas confiar nele. Fazer juntamente com Jesus Cristo fica muito mais fácil. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 diz assim: lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Jesus Cristo cuida de vocês. O Salmo 27:1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Por isso eu não declaro que eu não tenho mais forças. Eu declaro que fortalecido no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. 1 João capítulo 4, versículo 4 diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Por isso eu não declaro que eu não consigo.
Eu declaro que o Espírito Santo de Deus habita em mim e me capacita a viver de glória em glória. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, não em derrota, em triunfo. E por meio de Cristo Jesus, manifesta a fragrância, o perfume do seu conhecimento em todos os lugares. Por isso eu não declaro que tenho medo de fracassar. Eu declaro que triunfo em tudo aquilo que faço, porque eu faço no poder do Espírito Santo. 1 Coríntios 1,30 diz assim: mas vocês são dele, em Cristo Jesus. Nós somos dele. Por isso eu não declaro que eu sou limitado e incapaz. Eu declaro que habita em mim a sabedoria, a justiça, a santificação, a redenção, o poder de Deus que me capacita, aleluia. E Romanos 8,1, todos nós sabemos que está escrito lá. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu não declaro que sou limitado, incapaz, condenado, culpado. Eu declaro que eu sou justificado, santificado, que eu sou livre de qualquer condenação e eu posso viver uma vida cristã abundante, aleluia. Eu nunca declaro que estou sozinho, porque em Mateus 28 Jesus Cristo diz: eis que eu estou com você todos os dias até o fim dos tempos. Por quê? Porque Jesus ama ter comunhão comigo e cada vez mais eu aprendo a ter comunhão com Ele. Eu cresço no tema, no assunto, comunhão com Ele. Então eu não declaro que sou solitário e sou sozinho. Eu declaro que eu habito na sombra do Onipotente. Eu descanso junto do meu Senhor Jesus Cristo, pois Ele está comigo todos os dias. Fazer juntamente com Jesus é mais fácil. Comunhão com Ele. Ele já deu provas de que Ele quer ter comunhão conosco. Agora nós precisamos começar a crescer, a cultivar comunhão com Ele. Separe meia hora por dia, 1 hora por dia, 2 horas por dia. Separe. Eu estava esboçando essa palavra. Eu sentei, era 9 horas da manhã. Quando eu olhei no relógio, era 1h30 da tarde. Falei, meu Deus, nem fome eu senti. Nós precisamos aprender a cultivar comunhão, relacionamento com Ele, em nome de Cristo Jesus. Amém, amados? Seu amor vem